Existe um momento curioso na vida espiritual que quase ninguém percebe quando está acontecendo. Não chega como uma grande crise. Não é um erro grave. Também não é aquele dia em que alguém decide se afastar de Deus. Na superfície, parece apenas mais um dia comum. A rotina segue, as tarefas continuam. As orações ainda aparecem de vez em quando, e mesmo assim, quase sem que a pessoa note, algo começa a se mover por dentro. Padre Pio observava esse tipo de situação com uma sensibilidade impressionante. Ele dizia que muitas pessoas pedem sinceramente a presença do Espírito Santo, mas continuam alimentando hábitos que, em silêncio, fecham as portas para aquilo que elas mesmas desejam receber. E o mais curioso é que isso raramente nasce da maldade, nem de falta de fé. Na maioria das vezes, nasce de algo muito mais simples: distração. Existe uma espécie de sonolência espiritual que se instala devagar. Não chega de repente. Ela aparece aos poucos, como quando a luz de uma casa vai diminuindo no final da tarde. Primeiro escurece um pouco, depois mais um pouco, até que quando alguém percebe, o ambiente já está tomado pela sombra. Na vida interior, acontece algo muito parecido. Talvez você já tenha encontrado pessoas que atravessaram dores enormes e, mesmo assim, carregavam uma serenidade difícil de explicar. Gente que enfrentou perdas profundas, injustiças duras ou doenças longas, e ainda assim parecia sustentar dentro de si uma força silenciosa. Não era fingimento. Também não era aquela alegria superficial que tenta esconder a dor. Era algo diferente. Uma paz que não dependia das circunstâncias. Muita gente olha para pessoas assim e imagina que isso vem da personalidade, do temperamento ou até de alguma espécie de sorte espiritual. Mas quem conviveu com santos como Padre Pio sabia que a raiz dessa firmeza está em outro lugar. Ela nasce de uma vida interior cultivada todos os dias. E existe uma palavra que costuma assustar quem começa esse caminho: constância. A maioria das pessoas vive a fé em ciclos emocionais. Quando a vida aperta, quando o medo aparece ou quando o peso das preocupações aumenta, a pessoa se aproxima de Deus com intensidade, reza mais, promete mudanças, procura respostas. Mas quando a tempestade passa, aquela urgência também diminui. A oração vai ficando mais curta, depois começa a ficar mais distante, e pouco a pouco tudo volta exatamente ao ponto onde estava antes da crise. Padre Pio via esse movimento acontecer diariamente no confessionário. Ele costumava dizer algo muito simples e profundamente verdadeiro: a alma que procura Deus apenas nos momentos difíceis está tentando aprender a respirar somente quando já está sem ar. Buscar Deus não é o problema. O problema é esperar a emergência para começar. A vida espiritual não cresce na urgência, ela cresce na fidelidade. E isso é muito mais simples do que muita gente imagina. Não exige experiências extraordinárias, nem momentos místicos impressionantes. O que transforma uma alma são pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. É começar o dia com um instante de silêncio antes que o barulho do mundo tome conta da mente. É lembrar de Deus antes de mergulhar nas preocupações que sempre parecem urgentes. É parar alguns segundos no meio da correria e reconhecer que a vida não acontece apenas no plano visível. Padre Pio tinha um hábito que aparece em muitos testemunhos. Antes de qualquer atividade do dia, antes de qualquer conversa, antes mesmo de pensar nos problemas que precisava resolver, ele entregava todo o dia nas mãos de Deus. Não era uma oração longa, era algo simples. Um gesto interior que dizia: antes de tudo começar, eu reconheço que não estou sozinho. Pode parecer pequeno demais para provocar mudanças reais, mas pequenas práticas repetidas ao longo do tempo possuem uma força silenciosa que transforma a maneira como reagimos à vida. Uma mulher chamada Helena contou certa vez que começou a fazer algo parecido depois de ouvir um sacerdote falar sobre isso em uma pequena igreja de bairro.
Ela trabalhava como costureira e passava boa parte do dia lidando com prazos apertados e preocupações financeiras constantes. No começo, ela não sentiu absolutamente nada diferente. Os primeiros dias pareciam iguais aos outros. As contas continuavam chegando. Os problemas da família continuavam ali. O cansaço permanecia. Mesmo assim, ela continuou. Não porque estivesse sentindo algo extraordinário. Ela apenas decidiu perseverar por algum tempo. Depois de algumas semanas, algo curioso começou a acontecer. Não foi uma mudança externa, foi algo dentro dela. Situações que antes provocavam explosões de irritação começaram a encontrar, dentro do coração dela, um pequeno espaço de silêncio antes da resposta. Como se entre o impulso e a reação tivesse surgido um instante de consciência. Não era perfeição. Ela ainda se irritava, ainda cometia erros, mas algo havia mudado. Foi então que ela percebeu uma verdade importante. A presença do Espírito Santo muitas vezes começa de forma tão discreta que a pessoa só reconhece quando olha para trás e percebe que sua maneira de viver já não é exatamente a mesma. Padre Pio costumava dizer que Deus raramente entra em uma alma fazendo barulho. Na maior parte das vezes, ele chega pela porta que alguém decidiu manter entreaberta todos os dias. E aqui aparece uma chave que muita gente ignora. Não são os grandes momentos espirituais que moldam uma vida interior. São as pequenas fidelidades invisíveis, aqueles gestos simples que ninguém vê, atitudes que parecem insignificantes no momento em que acontecem, mas que, com o tempo, começam a criar espaço dentro da alma. Espaço suficiente para que algo maior possa habitar ali. Talvez exista uma pergunta muito sincera que precisa ser feita agora. Será que a nossa vida realmente tem esse espaço? Ou estamos pedindo a presença de Deus enquanto mantemos o interior completamente ocupado com outras coisas? A verdade é simples. O Espírito Santo não força a entrada. Ele entra onde é convidado e permanece onde encontra abertura. Então a pergunta não é se Deus deseja se aproximar. A pergunta verdadeira é outra. Será que estamos realmente criando espaço para que isso aconteça? Existe algo que Padre Pio percebia com frequência nas pessoas que o procuravam em busca de orientação espiritual. Muitas chegavam com um desejo verdadeiro de mudança. Queriam paz, queriam clareza, queriam sentir novamente aquela presença de Deus que, em algum momento da vida, parecia tão próxima. Mas bastava uma conversa um pouco mais profunda para que ele notasse algo recorrente. Quase sempre havia um ponto silencioso sendo evitado. Nem sempre era um grande pecado escandaloso. Na maioria das vezes, era algo pequeno, aparentemente inofensivo, mas guardado por tempo demais dentro da alma. Um ressentimento antigo que nunca foi realmente entregue a Deus. Uma culpa escondida, às vezes até da própria consciência. Ou uma escolha equivocada que foi sendo justificada tantas vezes que a pessoa acabou aprendendo a conviver com o peso. Padre Pio costumava dizer que a alma humana se parece muito com uma casa. Quando uma casa permanece fechada por muito tempo, o ar dentro dela fica pesado, abafado. Quem vive ali acaba se acostumando com aquele ambiente. Parece normal, mas basta abrir uma janela. A luz entra, o ar circula e, de repente, tudo volta a respirar. Na vida espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Muita gente reza, pede a ação do Espírito Santo, busca respostas e direção. Ainda assim, mantém certas portas interiores trancadas e o Espírito Santo não invade aquilo que a própria pessoa decidiu esconder. Padre Pio passava horas intermináveis atendendo confissões. Houve períodos em que ele ficava no confessionário desde o amanhecer até o cair da noite. Pessoas viajavam longas distâncias apenas para conversar alguns minutos com ele. Quem observava aquilo de fora podia pensar que era apenas uma tradição religiosa. Para ele, era algo muito mais profundo. Padre Pio acreditava que a confissão era um dos maiores atos de libertação que
que uma pessoa pode experimentar. Não porque Deus esteja esperando alguém falhar para condenar. Muito pelo contrário. Para ele, a confissão era o momento em que a pessoa finalmente deixava de carregar sozinha aquilo que estava pesando dentro dela. Existe algo curioso na forma como a culpa age no interior humano. Quando alguém tenta esconder algo por muito tempo, aquilo não desaparece. Pelo contrário, começa a ocupar cada vez mais espaço no silêncio da consciência. A pessoa continua vivendo, trabalha, conversa, cuida das responsabilidades do dia a dia. Mas existe sempre um pequeno ponto de tensão dentro dela, um lugar que ela evita encarar diretamente. Padre Pio sabia que enquanto esse espaço permanecesse fechado, seria muito difícil experimentar plenamente a paz que tantas pessoas buscavam. Por isso, ele nunca tratava a confissão como um tribunal. Para ele, era um reencontro. Um momento em que a alma permite que a luz alcance lugares que ficaram escuros por muito tempo. Muitas pessoas chegavam com medo, chegavam envergonhadas, imaginavam que seriam julgadas com dureza. Mas inúmeros testemunhos contam que ele recebia cada pessoa com algo raro de encontrar junto: firmeza e compaixão. Ele dizia a verdade quando era necessário, mas nunca esmagava quem já estava ferido. Essa combinação tocava profundamente quem passava por ali. Ao mesmo tempo, Padre Pio ensinava algo ainda mais simples, para ajudar as pessoas a manterem o coração leve ao longo da vida. Uma prática acessível a qualquer pessoa: o exame de consciência antes de dormir. Nada complicado, nada pesado. Apenas alguns minutos de silêncio no final do dia. Ele sugeria perguntas muito simples. Onde eu poderia ter agido melhor hoje? Em que momento minhas palavras machucaram alguém? Quando ignorei aquela pequena voz interior que me convidava a agir de outro modo? Essas perguntas não existem para gerar culpa exagerada. Elas existem para manter o coração acordado. Quando alguém reconhece os próprios erros com humildade, algo importante acontece. O peso não se acumula. É como limpar a casa todos os dias antes que a sujeira se torne difícil de remover. Esse hábito cria uma alma mais leve, mais aberta, mais sensível aos movimentos do Espírito Santo. Muita gente imagina que a ação de Deus aparece apenas nos grandes acontecimentos da vida. Mas quem caminha espiritualmente por muito tempo descobre algo surpreendente. Deus costuma se revelar nos pequenos detalhes, na maneira como alguém responde a uma provocação, na decisão de ficar em silêncio em vez de alimentar uma discussão, no gesto de pedir perdão, quando o orgulho insiste em permanecer. Essas escolhas simples moldam profundamente o interior de uma pessoa. Padre Pio também falava com frequência sobre outra prática que sustentava sua própria vida espiritual: o rosário. Para ele, o rosário não era apenas repetir palavras, era uma forma de manter o coração constantemente ligado à presença de Deus ao longo do dia. Quem convivia com ele contava que, mesmo durante conversas ou caminhadas, os dedos muitas vezes passavam pelas contas do terço quase de maneira natural, como se aquela oração tivesse se tornado parte da respiração. Existe algo profundo no ritmo do rosário. Ele desacelera a mente, acalma o coração. Cada mistério abre uma porta para um momento da vida de Cristo. E, ao contemplar essas cenas, a pessoa deixa de ser apenas uma observadora distante. Ela começa a entrar naquela história interiormente. Padre Pio dizia que essa contemplação silenciosa tem uma força transformadora muito maior do que muitos imaginam. Porque quando alguém olha para a vida de Cristo com atenção verdadeira, algo dentro dela começa a se reorganizar. O que parecia urgente perde um pouco da força. O que parecia pequeno começa a revelar um valor inesperado. E pouco a pouco, a alma aprende a enxergar a vida de outra maneira. Talvez você esteja ouvindo tudo isso agora e pensando que essas práticas são simples demais. E são mesmo. Mas existe uma sabedoria profunda escondida nessa simplicidade. As coisas que realmente transformam uma vida quase nunca são espetaculares.
Elas são discretas, constantes, silenciosas. Padre Pio repetia muitas vezes que Deus prefere trabalhar no silêncio das pequenas decisões de cada dia. E quando essas decisões começam a se acumular ao longo do tempo, algo muda dentro da alma. Não de forma brusca, mas de forma profunda. Antes de continuar, deixa eu te dizer algo com sinceridade. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, talvez outras pessoas também precisem ouvir algo assim neste momento. Se sentir que este conteúdo está ajudando de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que mais chamou sua atenção até aqui. Não como obrigação, mas como uma forma simples de construir um espaço onde pessoas que desejam crescer espiritualmente possam caminhar juntas. Às vezes, um comentário breve se torna exatamente a palavra que alguém precisava encontrar hoje. E no próximo trecho, vamos tocar em um ponto que Padre Pio considerava absolutamente central na vida espiritual. Algo que muitas pessoas ignoram completamente. E que pode explicar por que tantas vezes a oração parece seca, silenciosa ou distante. Essa parte costuma surpreender muita gente. Existe um momento na caminhada espiritual que quase todo mundo atravessa. Só que quase ninguém entende bem quando ele chega. É um período silencioso, às vezes confuso, e muita gente acaba achando que algo está errado com a própria fé. Padre Pio falava sobre isso com muita clareza, porque via essa experiência se repetir inúmeras vezes nas pessoas que o procuravam. É aquele tempo em que a oração parece seca. A pessoa reza, mas não sente nada. Continua buscando a presença de Deus, porém tudo parece silencioso demais. Antes havia emoção, havia conforto, aquela sensação de proximidade que aquecia o coração. Agora não, o céu parece distante. As palavras continuam sendo ditas, mas o coração já não encontra a mesma resposta. E é justamente aqui que acontece um dos maiores enganos da vida espiritual. Muita gente acredita que quando isso acontece, significa que Deus se afastou. Padre Pio ensinava exatamente o contrário. Segundo ele, muitas vezes, esse silêncio é justamente o momento em que o Espírito Santo está trabalhando de maneira mais profunda dentro da alma. Porque quando alguém continua rezando mesmo sem sentir nada, algo muito importante começa a acontecer. A fé deixa de depender das emoções. Ela começa a se tornar decisão. E decisão tem uma força muito maior do que sentimento. Sentimentos mudam facilmente. Em um dia, estamos cheios de entusiasmo. No outro, estamos cansados. Às vezes, tudo parece claro. Outras vezes, a mente se enche de dúvidas. Mas quando alguém escolhe permanecer fiel, mesmo sem sentir nada especial, essa fidelidade cria raízes profundas dentro da alma. Padre Pio chamava isso de perseverança silenciosa. Ele dizia que Deus não procura apenas o entusiasmo dos primeiros dias, aquela empolgação inicial que surge quando alguém descobre algo novo ou vive uma experiência espiritual forte. Isso é bonito, mas não sustenta uma vida inteira. O que realmente constrói uma vida espiritual sólida é a constância quando não existe emoção. É continuar rezando quando a oração parece vazia. É continuar buscando Deus, mesmo quando a mente sugere que talvez nada esteja acontecendo. É seguir caminhando mesmo quando o coração já não sente o entusiasmo do começo. Esse tipo de fidelidade é raro e justamente por isso tem um valor imenso, porque é nesse ponto que a fé amadurece. Padre Pio explicava isso com uma comparação muito simples. Um músculo só cresce quando encontra resistência. Sem peso, não há crescimento. Na vida espiritual, acontece algo semelhante. Quando tudo é fácil e a oração traz consolo imediato, aproximar-se de Deus parece natural. Mas quando chega o tempo da aridez, quando tudo parece seco e silencioso, a fé precisa decidir se continua ou se desiste. E é exatamente aí que muitas pessoas abandonam o caminho.
Elas confundem a ausência de emoção com a ausência de Deus. Só que muitas vezes acontece justamente o contrário. Deus está ensinando a alma a permanecer mesmo sem recompensa imediata. E isso fortalece a fé de uma maneira que nenhuma experiência emocional conseguiria produzir. Padre Pio viveu longos períodos assim. Mesmo sendo profundamente unido a Deus, ele atravessou fases de silêncio espiritual que duraram anos, momentos em que a oração era difícil, momentos de sofrimento interior intenso, tempos em que a presença de Deus parecia distante. Ainda assim, ele nunca deixou de rezar, nunca deixou de celebrar a missa, nunca abandonou a busca pela presença de Deus. E foi justamente essa fidelidade que fez com que tantas pessoas reconhecessem nele uma força espiritual extraordinária. Porque a profundidade verdadeira da fé não aparece quando tudo está fácil. Ela aparece quando alguém continua acreditando mesmo, quando o caminho parece escuro. Com o tempo, algo curioso começa a surgir em quem persevera nessa caminhada. Discernimento. A pessoa passa a perceber certas coisas com mais clareza. Ambientes que antes pareciam normais começam a gerar uma inquietação interior. Conversas que drenam a paz se tornam mais evidentes. Decisões que antes eram tomadas por impulso agora encontram um pequeno espaço de reflexão. É como se surgisse uma nova sensibilidade dentro da pessoa. Não tem nada de mágico. Também não é algo misterioso. É simplesmente o fruto de uma vida interior cultivada com atenção. Padre Pio dizia que o Espírito Santo fala de forma muito suave. Ele não grita, não invade, não força. Ele inspira. Mas quando a vida está cheia de ruídos, estímulos e distrações, essa inspiração passa despercebida. Por isso, o silêncio interior é tão importante. Não precisa ser um silêncio longo. Não precisa ser uma hora inteira de oração profunda. Às vezes, alguns minutos de quietude já são suficientes para reorganizar o coração. Momentos em que a pessoa se afasta um pouco da correria, deixa o telefone de lado e simplesmente permanece em silêncio diante de Deus. No início, pode parecer estranho. A mente corre para todos os lados. Os pensamentos ficam até mais barulhentos. Mas aos poucos, algo começa a mudar. O silêncio deixa de parecer vazio. Ele começa a se tornar um lugar de encontro. Padre Pio também falava sobre uma prática que marcou profundamente a sua própria vida espiritual: contemplar a paixão de Cristo. Ele não olhava para a cruz apenas como um símbolo distante ou como um evento histórico. Ele meditava em cada detalhe daquele momento: a solidão de Jesus, o peso da cruz, o silêncio diante das acusações, o perdão oferecido mesmo em meio ao sofrimento. Essas reflexões não tinham o objetivo de produzir tristeza. Elas despertavam consciência. Quando alguém contempla a cruz com atenção verdadeira, muitas preocupações que pareciam gigantes começam a mudar de tamanho. O que parecia insuportável ganha nova perspectiva. O que parecia urgente perde parte da sua força. A cruz reorganiza o coração. Ela recorda que o amor verdadeiro muitas vezes passa pelo caminho da entrega, da paciência e da fidelidade. Padre Pio também falava sobre pequenos sacrifícios do cotidiano, coisas muito simples. Escolher não responder uma palavra dura. Desligar uma distração para dedicar alguns minutos à oração. Oferecer um pequeno incômodo como gesto de amor. Chegar um pouco mais cedo à missa. Podem parecer gestos pequenos demais para ter importância, mas são justamente esses gestos que fortalecem a vontade. E uma vontade forte é essencial para sustentar a fidelidade ao longo da vida. Agora eu quero te convidar para algo simples. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, talvez exista uma história na sua própria vida que se conecta com tudo isso. Talvez você esteja atravessando um tempo de silêncio espiritual. Talvez esteja tentando recomeçar sua caminhada com Deus. Ou talvez esteja redescobrindo a fé depois de muito tempo distante.
Se sentir vontade, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários um pouco da sua experiência. Não precisa ser nada longo. Às vezes, uma única frase já é suficiente. Quando pessoas compartilham experiências reais, outras que estão vivendo momentos parecidos percebem algo importante. Elas não estão sozinhas. E assim, nasce algo muito bonito. Uma comunidade de pessoas caminhando juntas. No próximo e último trecho, vamos falar sobre algo que Padre Pio considerava uma das maiores proteções espirituais que alguém pode cultivar ao longo da vida. E para muitas pessoas, essa costuma ser a parte mais surpreendente de todas. Existe uma ideia muito comum quando se fala em proteção espiritual. Muita gente imagina que ser protegido significa viver sem problemas, sem crises, sem dores, uma vida tranquila, sem tempestades. Mas quem acompanhou de perto a vida de Padre Pio percebeu algo bem diferente. A história dele foi marcada por desafios intensos. Ele enfrentou incompreensão dentro da própria igreja. Durante um período, chegou a ser proibido de celebrar missa publicamente. Foi investigado, criticado e mantido em silêncio por autoridades que desconfiavam da autenticidade de sua experiência espiritual. Como se isso não bastasse, carregou durante anos dores físicas profundas, um sofrimento que poucas pessoas conseguiriam suportar por tanto tempo. Mesmo assim, quem se aproximava dele não encontrava um homem amargo, não encontrava ressentimento. O que as pessoas viam era algo difícil de explicar, uma paz profunda. Não era aquela paz superficial que aparece quando tudo está bem. Era algo mais firme, mais enraizado, capaz de permanecer mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Essa, talvez, seja uma das maiores lições que Padre Pio deixou. A verdadeira proteção espiritual não significa viver sem tempestades, significa possuir dentro de si algo que não é levado por elas. E esse algo nasce de uma decisão interior. Padre Pio dizia com frequência que muitas pessoas vivem guiadas apenas pelos sentimentos. Quando sentem vontade de rezar, rezam. Quando surge entusiasmo, buscam a Deus. Quando o coração está inspirado, fazem promessas. Mas quando o sentimento muda, tudo desaparece. O problema é que os sentimentos são instáveis. Eles mudam com o cansaço, mudam com o humor, mudam com as circunstâncias do dia. Construir a vida espiritual apenas sobre emoções é como construir uma casa sobre areia. Padre Pio construiu a própria vida sobre algo diferente. Decisão. Ele decidiu buscar a Deus todos os dias. Decidiu rezar mesmo quando estava cansado. Decidiu confiar mesmo quando enfrentava sofrimento e dúvidas. Essa decisão repetida ao longo do tempo criou dentro dele uma estrutura interior muito forte. E é exatamente isso que transforma uma vida espiritual. Quando alguém decide oferecer o dia a Deus, logo ao acordar, algo começa a mudar. Quando decide reservar alguns minutos para rezar mesmo em dias difíceis, algo começa a se fortalecer. Quando decide pedir perdão, mesmo quando o orgulho pede silêncio, algo começa a se curar. Essas escolhas parecem pequenas no momento em que acontecem. Mas com o tempo, elas constroem um tipo de paz que não depende das circunstâncias externas. E essa paz começa a produzir frutos muito concretos. A pessoa passa a reagir de forma diferente diante das dificuldades. Percebe que certas preocupações já não dominam o coração como antes. Situações que antes provocavam ansiedade intensa começam a encontrar dentro da alma um espaço de confiança. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o interior foi transformado. Padre Pio ensinava algo que muitas pessoas levam tempo para entender. Quando o interior muda, a maneira de enfrentar a vida muda junto. Os problemas continuam existindo. As responsabilidades continuam. Os desafios não desaparecem. Mas quem enfrenta tudo isso já não é mais a mesma pessoa. Existe dentro dela uma presença que sustenta, orienta e fortalece.
Essa é a verdadeira ação do Espírito Santo. Ele não transforma a vida apenas do lado de fora. Ele começa pelo coração. E quando o coração muda, toda a forma de viver começa a se reorganizar. Padre Pio também falava muito sobre gratidão. Ele dizia que muitas pessoas passam pela vida sem perceber quantas vezes Deus já esteve presente em momentos simples. Pequenos sinais de cuidado, pequenas respostas silenciosas, pequenas coincidências que passam despercebidas. Por isso ele recomendava um gesto simples antes de dormir. Depois do exame de consciência, fazer uma pergunta sincera. Em que momento do dia Deus esteve presente e talvez eu não percebi? Às vezes, a resposta surge imediatamente, outras vezes não. Mas o hábito de fazer essa pergunta começa a treinar o coração. Pouco a pouco a pessoa aprende a reconhecer a presença de Deus em lugares que antes passavam despercebidos. Com o tempo, uma descoberta aparece. Nunca estivemos realmente sozinhos. Talvez você tenha chegado até aqui ouvindo tudo isso e pensando que a vida espiritual parece exigir muitas coisas. Mas o caminho quase sempre começa do mesmo jeito, com um passo simples, uma pequena decisão, um gesto sincero. Não é necessário transformar tudo de uma vez. Não é preciso viver uma mudança radical em um único dia. Padre Pio dizia que Deus trabalha com paciência. Ele prefere transformar uma alma lentamente, com profundidade, do que provocar mudanças rápidas que desaparecem pouco tempo depois. Talvez hoje seja apenas o dia de dar um pequeno passo. Talvez seja o dia de reservar alguns minutos de silêncio. Talvez seja o dia de voltar a rezar depois de um tempo distante. Talvez seja o dia de entregar a Deus algo que você tentou carregar sozinho por muito tempo. Se algo neste vídeo tocou o seu coração, eu quero te convidar para algo simples. Escreva nos comentários qual pequena decisão você sente que pode começar a viver a partir de agora. Não precisa ser algo grande. Às vezes, uma decisão simples inicia uma mudança profunda. E ao compartilhar sua experiência, você pode acabar ajudando alguém que está passando por um momento parecido. Porque muitas vezes, uma história real tem mais força do que qualquer explicação. Padre Pio costumava repetir uma frase que resume bem tudo isso. Reze, tenha fé e não se preocupe. Não porque os problemas desaparecem, mas porque quando o coração está realmente entregue a Deus, nenhuma tempestade tem a última palavra. E quando o Espírito Santo encontra espaço dentro da alma, algo começa a nascer ali. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma força que não vem apenas da vontade humana. Uma confiança que permanece mesmo quando o caminho parece difícil. Essa é a verdadeira proteção.